Bem, pessoal, o clima de Halloween me trouxe de volta do além para investigar casos de alienígenas, experiências com cobaias humanas, lugares amaldiçoados e possessões demoníacas. Se as criaturas e mistérios achavam que iam se esconder da vovozinha, eles estavam muito enganados. Dessa vez eu revirei documentos, conversei com amigos e consultei especialistas para não deixar nenhum detalhe escapar. Então, pegue todos os seus itens de proteção, tranque sua porta e se acomode no sofazinho. Está começando a segunda temporada de Arquivo Oculto. Seriam os ETs pais de Pet? A NASA tentou fazer um experimento que saiu do controle? Os latinos criaram mais uma celebridade da cultura pop? No primeiro episódio dessa nova temporada de Arquivo Oculto, eu, Felipe Barbosa e um especialista vamos visitar a Porto Rico de 1995 para descobrir como surgiu a lenda dos chupacabras. Se você achava que a história dos chupacabras era uma lenda antiga, que passou de geração em geração, você passou longe, tá? Diferente de outras lendas, como o Saci, que aparece em relatos do século XVIII, e do Curupira, dos anos 1500, o surto chamado chupacabras só foi surgir em 1995, gente. Alguns relatos falam de criaturas que sugaram o sangue de suas vítimas nos anos 30 e 50. Nos anos 70, um caso parecido ficou conhecido como o Vampiro de Moca, que assombrou um povoado em Porto Rico. Mas o primeiro caso, que ganhou o nome de chupacabras, aconteceu somente no meio dos anos 90, também em Porto Rico, uma ilha no Caribe com quase 3,5 milhões de habitantes. Uma curiosidade é que Porto Rico não é considerado um país, mas um território não incorporado dos Estados Unidos. Ou seja, a ilha é controlada pelo governo americano, mesmo não ficando dentro do país. Então vocês guardam essa informação porque ela vai ser importante lá na frente, tá? Quando a gente vai estudar folclore, cada história que vem de uma época retrata um medo da população. Então, nos anos 70, teve um vampiro da Moca, que... Não da Moca aqui de São Paulo, a Moca... Ah, não, a Moca eu já pensei, não. Eu tô cercada. Não, você mora na Moca, né? Moro na Moca. Não, não se preocupe. Moca era um vilarejo lá de Porto Rico, né? Que esse foi uma criatura que supostamente atacou animais. Mas supostamente atacou sim, tá bom? Aqui a gente fala a verdade. Sim. E depois, quando iria surgir o mito do chupacabra nos anos 90, eles iam associar esse vampiro da Moca ao chupacabra. Só que lá nos anos 70, na época em que o pânico satânico estava em alta, que a sociedade achava que existiam seitas satânicas por aí, que iam influenciar os jovens e que faziam sacrifícios, a galera achava que esse vampiro da Moca era obra de algum ritual satânico, que era alguma criatura que a galera tinha invocado. Aí quando chega depois, nos anos 90, e ele passa a ser chamado de chupacabra, anos 90 e início dos anos 2000 também, a galera já não estava mais com medo do satanismo. Então eles começam a pensar mais em conspiração política, né, em alienígenas que o governo estava prendendo. Porque ele se junta, né? São as grandes celebridades dos anos 90, Chupacabra e ET de Varginha. Então a gente consegue achar que tem uma conexão ali alienígena e tal, mas agora a gente percebe que pode escolher também. A dona de casa, Madeleine Tolentino, prestou queixa às autoridades depois de achar 150 animais mortos perto de onde sua mãe morava, na pequena cidade de Canóvana, que na época tinha menos de 40 mil habitantes. Ela contou que as ovelhas, porcos, vacas e, é claro, as cabras teriam sido atacadas por uma criatura bípede com cerca de 1,5 metro de altura, olhos grandes, 3 dedos como garras e penas pontiagudas nas costas. Mas quando você pensa em chupacabra, qual que é o visual que
que te vem na cabeça? O visual que me vem na cabeça acaba sendo uma coisa mais pro lado Alien mesmo. Aquela cabeça. Um primo do ET de Varginha. Um primo. Um primo. Um primo mais famoso, primo mais Será que é mais famoso? famoso? Não sei, os dois são bem famosos, né? Eu não sei, né? Realmente, o ET de Varginha tem a fama mundial aí. Talvez o ET de Varginha seja um chupacabra da espécie, né? Mas que ganhou um nome específico pra ele. Aí o ET de Varginha é o mais famoso. O ET de Varginha é o chupacabra que não conseguiu chupar sangue nenhum. Exatamente. E passou mal e morreu naquele campo. Exatamente. Eu acho que foi isso. E aí o primo mais excluído é o chupacu de Goianinha. O chupacu. Esse é gostoso. Esse soube aproveitar a vida, hein? O Esse chupacu soube, com certeza. aproveitar a vida. O babado se espalhou rápido e se tornou alvo de investigação de autoridades, da mídia e até de ufólogos, gente. O nome Chupa-Cabras, inclusive, foi dado por um DJ de uma rádio que comentava sobre os ataques durante a programação. Ao todo, moradores de Porto Rico relataram mais de 2.400 casos, inspirados pela declaração da Madeline. Todos tinham algo em comum. Os animais mortos foram encontrados completamente sem sangue e com pequenos orifícios no pescoço. Não existe nenhum bicho que se alimenta de sangue que mata a presa. Então, na maioria das vezes, esses hematófagos eles são parasitas. São animaizinhos que ficam grudados na gente ou grudados na presa, como o piolho, como o carrapato, que vão ficar se alimentando do seu sangue constantemente. Sempre que a gente está falando de biologia, nós biólogos adoramos dar definições e nomes para as coisas, porque fica mais fácil da gente entender. E quando a gente fala de hematófago, nós estamos falando de uma palavra que tem duas partes. Então tem a parte inicial, que é referente ao sangue, que é o hemo, e a parte final, que é de fagos, de fagia, de alimentação. Então os hematófagos são aqueles animais que se alimentam de sangue. É uma definição bem simples. Depois de Porto Rico, foi a hora da criatura fazer a tour dela, né, gente? Foi pro México, Peru, Chile, Bolívia e Estados Unidos, deixando animais mortos e muito medo pelo caminho. Os animais encontrados estavam em situações parecidas com os de Porto Rico, mas as descrições variavam um pouco de um lugar para o outro. Alguns dizem que ele andava tão rápido que parecia flutuar. Outros que ele é capaz de escalar cercas e abrir portões de celeiros e galinheiros sem deixar pista nenhuma. Alguns falam que ele era semelhante a um urso, gente. Outros que ele pulava como um canguru, por incrível que pareça. Houve gente que disse que a criatura não tinha orelhas nem nariz, mas orifícios de ar. Também não tinham órgãos genitais, igualzinho a Barbie e o Ken, né, gente? Se identifica. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que as pessoas relataram que um odor muito forte de enxofre ficava em torno dos animais mortos. O problema quando a gente fala de um animal hipotético, vamos dizer assim, como o chupacabra, é uma questão de tamanho. E aí isso está muito mais ligado ao volume de sangue que ele precisaria consumir para conseguir sobreviver, do que propriamente se o sangue seria nutritivo ou não para ele conseguir sobreviver. Então, se você pega um morcego, por exemplo, ele faz um buraquinho na perna da vaca, e aí ele fica lambendo aquele sangue e ele vai tomar 50, 60 ml de sangue. Se você for pegar um animal grande, como supõe-se que seja o chupacabra, ele teria que tomar litros de sangue por dia para conseguir pegar a sua presa ou para conseguir sobreviver disso. E aí uma outra coisa que a gente tem que imaginar é que, partindo do princípio que esse é um animal, então vamos partir do princípio que é um animal como uma vaca, como um cachorro, como uma onça, eu precisaria ter muitos desses bichos para justificar uma população de chupacabra sobrevivendo de sangue. E aí eu não veria uma cabra morta ou uma vaca morta, eu veria centenas, se não milhares desses animais para sustentarem esse bicho. Que é o que acontece, por exemplo, com leões na savana africana, que é um exemplo de predador, que você tem poucos leões vivendo dentro de um grupo muito grande de zebras, por exemplo, perto de um grupo muito grande de zebras para sobreviver. Mas como é que a gente tem, como é que você acha, né? A gente tá aqui discutindo como grandes investigadores que somos, né? Como é que você acha que
Os mesmos casos, os mesmos tipos de ataque de animais aconteceram em tantos países na mesma época, tão separados e tal, e todo mundo trouxe as mesmas evidências, os bichos secos, sem sangue, com furo, sei lá o quê. Como que a gente explica isso? Bom, a galera da ciência vai explicar aí que, na verdade, são ataques comuns que acontecem Porque todos tem os muitos dias. chupacabras. Com Chega a certeza. ser comum, né? Que acontece. Só que eu não sou biólogo, né? Mas pelo que eu li para fazer os vídeos pro canal e tudo, o pessoal diz que essa noção de você encontrar um animal com ferimentos no pescoço, principalmente com furinhos no pescoço, e entender que chuparam sangue dele, é uma noção que a gente tem muito por causa dos mitos e histórias de vampiro. Que, na verdade, biologicamente falando, se ele fosse chupar o sangue de alguém, não seria com 2 furinhos no pescoço. Não me pergunte como seria, também não sei. Mas que esses animais muitas vezes morrem por hemorragias internas e tal. Quando você vê uma leoa matando uma zebra, aquela morte ela é relativamente lenta e o bicho não fica sem sangue. Então ele não vai perder todo o sangue do corpo naquele processo. Ela vai sangrar e você vai conseguir perceber isso. Mas a gente precisa lembrar que existem exemplos na natureza em que o bicho perde todo o sangue. E isso está diretamente ligado a características anatômicas do sistema circulatório desses animais. E aí eu posso pegar você que está assistindo como exemplo. Se você colocar a mão no seu pescoço, você vai conseguir sentir o seu coração batendo através de artérias que sobem para o seu pescoço para alimentar o seu cérebro. A mesma coisa acontece na sua coxa. Então, se você colocar a mão na sua coxa e esperar tempo suficiente, você também vai conseguir perceber essa movimentação de sangue. Por que isso acontece? Porque você tem artérias muito calibrosas, muito grossas, que estão subindo para o seu cérebro, porque ele precisa de muito sangue e muito oxigênio para sobreviver, muita energia, e descendo para suas pernas também. A gente tem evidências de que, dependendo do tipo de dano que você sofrer nessas artérias, por causa da pressão do sangue mesmo, essa pressão que faz com que você consiga sentir, o sangue vai sair muito rapidamente do seu corpo. Por mais que as características mudem de um lugar para o outro, todos concordavam que os chupacabras tinham pós-graduação em Grey's Anatomy, gente. Seus cortes eram precisos, cirúrgicos, que não deixava sujeira nem sangue. O chupacabras não parou por aí, foi visitar o Texas, gente. Sim, um latino entrando ilegalmente nos Estados Unidos. Coisa boa não ia sair dessa história, né? Por lá, o chupacabras era mais parecido com um cachorro. Andava em 4 patas, tinha grandes presas e não tinha pelos. Mas como no Brasil tudo chega atrasado, o chupacabra só começou a assombrar as terras tupiniquins 2 anos depois, em 1997. Mas nem por isso causou menos medo nos brasileiros. Os primeiros casos foram na cidade de Campina Grande do Sul, no Paraná. Em seguida, animais começaram a morrer no interior de São Paulo sob as mesmas condições de Porto Rico. Moradores de São Roque, Araçoiaba da Serra, Ribeirão Branco, Campinas, Rafarde e da minha terra, Sorocaba, já relataram ataques. Grupos de jovens encontraram pegadas em trilhas e montaram armadilhas para capturar o vampiro do interior, mas tudo sem sucesso. Houve quem dissesse que a fera alcançou um carro que estava a 150 km por hora. Algumas pessoas relataram que os ataques foram causados por uma criatura verde com cabeçona grande e baixa estatura, parecido com um extraterrestre. Essa descrição é muito próxima da do ET de Varginha, que teria pousado no Brasil 1 ano antes. Talvez eles estivessem relacionados mesmo, né? O mistério ganhou mais repercussão depois de uma reportagem no programa Domingo Legal no SBT e de uma matéria na Folha de São Paulo. No total, foram mais de 700 relatos e 375 animais encontrados mortos em situações semelhantes.
Você lembra dele quando você era criança? Eu lembro, eu não assisti o programa do Gugu Porque quando… você é jovem. Começa por aí, você é bem mais Sim. novo do que eu. Mas depois, quando eu comecei a usar o YouTube, eu assistia as reprises, era do Lenda Urbana, né, do SBT. Isso. Né, assistia Loira do Banheiro, adorava. Era meu programa de madrugada, grandes porque clássicos. eu tinha medo de meus pais verem eu assistindo, porque depois eu ia ter pesadelo à noite. Sim. Ia gritar pra Daí eles, você né? assistia de madrugada Assistia ainda, de pra madrugada ter mais pesadelo ainda. pra fazer o clima. E o Chupacabra sempre foi algo que me deixou assim com o pé atrás, porque alguns falavam que tinha a ver com demônio, alguns falavam que tinha a ver com alienígena, né? Então eram muitas fontes diferentes. Então se você não tem medo de ET, mas conhece a vertente do Chupacabra que vem do satanismo, né? Ah, tem um chupacabra satanista. Tem. O mistério dos chupacabras tomou conta do continente inteiro, mas ninguém nunca foi capaz de caçá-lo. Talvez porque ele fugiu para diferentes países, ou porque as pessoas estavam procurando pela criatura errada. Técnicos do Zoológico de Curitiba analisaram as perfurações encontradas nos pescoços das vítimas e apontaram que os possíveis predadores não passavam de lobos, raposas, jaguatiricas ou cães selvagens, gente. Conclusão semelhante à dos testes de DNA feitos nos Estados Unidos e em Porto Rico. O tal do chupa-cabras era apenas um animal selvagem atingido por uma doença de pele chamada sarna sarcóptica, que causava aquela falta de pelo que as pessoas viam. O que chama bastante a atenção desse caso é, de novo, partindo do princípio que esse é um bicho que existe, que é um animal que a gente conseguiria catalogar, por ser um animal grande e por ter esse impacto esperado, é muito pouco provável que a gente não tenha evidências fotográficas, desenhos, histórias desse bicho. Por quê? Porque pelo menos ele ocupa a América do Sul inteira. Pelo menos ele está comendo outros animais há muito tempo. Então, por que a gente só tem detalhes meio obscuros desse animal? De novo, partindo do princípio de que ele é um animal como uma onça, só que a gente não descreveu ainda. Mas e a criatura que a Madeleine Tolentino avistou perto da sua casa? Bem, gente, acontece que a descrição da fera era muito semelhante ao personagem principal do filme A Experiência, que tinha acabado de ser lançado. O próprio marido da Madeleine admite essa possibilidade. Mas aí é aquilo, eu acho que uma das coisas mais fantásticas da humanidade é a forma como a gente cria histórias e acredita nelas, e aí a gente vê coisas acontecendo no dia a dia e atribui essa explicação. Então, O pior é que a gente cria histórias pra passar medo. Exatamente. Não umas histórias pra fazer a gente feliz, é pra gente ter medo, né? O que acaba acontecendo é que quando você pega esses eventos extraordinários que você não consegue explicar, você acaba procurando explicações extraordinárias para falar daquele evento. Teóricos conspiracionistas discordam dos testes de DNA e das conclusões de investigadores e veterinários. E esse é um dos motivos que faz a lenda dos chupacabras nunca morrer. A teoria mais comum é de que o chupacabras é um extraterrestre ou pelo menos um petzinho de alienígena, gente. Como se fosse um cachorrinho que foi abandonado durante uma visita alien aqui na Terra. Outros ufólogos dizem que a criatura é um cruzamento entre um alienígena e um animal aqui do nosso planeta. Um teste realizado pela NASA que teria saído do controle. O jornalista Jorge Martin defende algo muito semelhante. Sua teoria é de que a criatura seja um ser humano que sofreu diversos testes com armas químicas arquitetados todos pelos Estados Unidos, lá em Porto Rico. Há quem diga que a fera é um demônio por conta do cheiro de enxofre que ficou nas vítimas, ou que integrantes de seitas satânicas estavam matando animais para usar seu sangue em rituais bizarros. Seja o que for, assim como o sangue de suas vítimas, as teorias foram drenadas rapidamente. Mas então, como que a lenda continua viva até hoje?
Mas, ó, pensando bem, eu acho que o chupacabra, ele é um fenômeno maior. Você fala bastante de cultura pop, ó. Chupacabra apareceu no Arquivo X, no South Park, no Scooby-Doo, no Ben 10 e até no filme Animais Fantásticos. Então, acho que realmente ele tem uma fama mundial. A gente tem que se orgulhar de também ser celeiro do chupacabra. Tem, com certeza. Inclusive, tem um filme nacional do Rodrigo Aragão, A Noite dos Chupacabras. Né? Então, todos os filmes do chupacabras, tanto os nacionais quanto internacionais, têm algo em comum. São todos meio toscos. Aquele estilo de terror trash, com muito sangue, pouco roteiro. Mas vale a pena ver pra se divertir. Porque não levam a gente a sério, Tá né? Essa cultura latina. Porque é uma cultura muito latina. Com certeza, né? é uma cultura muito latina. Né? E acho que, principalmente na última década, com a internet popularizando, a gente acabou levando as lendas muito mais para um lado de comédia, do meme. Eu não. Eu levo a sério mesmo. Exato. Mas é legal a gente pegar realmente e lembrar que tudo faz parte de lendas, que são parte de um folclore, que são parte da cultura de um povo. Né? Sejam folclores que surgiram bem lá atrás, quando a gente pensa na lenda do Saci, na lenda da Cuca e tudo mais, ou seja, o folclore mais moderno, né, como o chupacabra, a loira do banheiro, as lendas urbanas que a gente sabe identificar de onde vieram, mas ainda assim são parte da cultura de um povo. Quase 30 anos depois do primeiro caso, ninguém tem respostas sobre a origem ou o paradeiro dos chupacabras. Os inquéritos policiais, inclusive, foram arquivados por falta de provas. E aí, pra você, quem fez mais histórias? O chupacabras ou o chupacu de Goianinha, gente? Deixe sua resposta aqui nos comentários e se prepare, porque nossas investigações estão só começando. Me siga nas redes sociais e fique de olho que na próxima semana tem um novo episódio de Arquivo Oculto. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.